tendências astrológicas para o Brasil no ano de 2019. Ou, se preferirem, né, nós estamos aqui tentando fazer algumas predições, tomando como base algumas técnicas astrológicas. Então, primeiro, quais técnicas nós iremos apresentar aqui, usar aqui? Nós vamos comentar brevemente os trânsitos, né, alguns trânsitos importantes que nós vamos observar para o Brasil durante esse ano, e depois nós comentaremos o retorno solar, que é uma técnica que tenta prever o que vai acontecer ao longo de um ano, né, que equivale do 7 de setembro de 2019 até o 7 de setembro de 2020, né, sendo que as influências começam 3 meses antes. Então, lá para junho, julho, agosto, lá para junho, julho, já se começa a sentir as influências dessa revolução solar, né? E um pouco antes, né, de setembro do outro ano, mais ou menos lá para junho, julho, essas tendências serão trocadas pelas indicações da outra revolução solar. E temos aqui também um estudo referente à leitura do céu de Brasília no momento do retorno do Sol ao signo de Áries, ou seja, o ano astrológico começa agora no mês de março. Mais especificamente, no dia 20 de março, agora de 2019, às 19 horas e 15 minutos, nós teremos o ano novo astral sobre Brasília, né? Só conferindo aqui se é exatamente isso que nós temos, né? Nós temos aqui um mapa, isso, exatamente, 20 de março de 2019. Nós iremos comentar esse mapa também. Bom, então vamos lá. Em termos de trânsitos, né? O que nós podemos observar? O Brasil ele tem vivenciado nos últimos tempos uma conjunção de Netuno, uma oposição de Netuno ao Sol natal do Brasil, né? Que o Brasil tem um Sol virginiano. Primeiro, antes de mais nada, só lembrando que nós estamos adotando o mapa referente ao dia 7 de setembro, aquele da independência do Brasil, né? Onde nós temos o ascendente em Aquário lá pelos finais dos graus, né? Se eu não me falha a memória, 27 graus de Aquário, uma coisa assim, né? Só olhando aqui eu já falo com certeza o número de graus desse ascendente aquariano que a gente está considerando aqui para o Brasil. É isso mesmo, 27 graus de Aquário. Então nós temos um Sol virginiano que vem sofrendo as influências de Netuno, já faz uns 3 anos, né, que isso aqui já está bem visível, mas do ano passado para esse ano tem sido o auge, ainda nós chegamos ao auge dessa influência e agora ela começa a se dissipar. O que Netuno ele significa quando ele está em oposição ao Sol? Dificuldade de ver a realidade, estar lidando com problemas como doenças e epidemias causadas pela água. Então nós vivemos um período onde se discutiu muito até que ponto aquilo que se é divulgado é verdadeiro ou falso, as tais fake news. Nós temos vivido problemas com doenças intimamente ligadas com a água, como é o caso da dengue, a febre amarela, a zika e todos esses problemas. Uma oposição de Netuno. Netuno é uma energia que representa muita dificuldade em ver as coisas, devaneios, sonhos, fuga da realidade. Tem a ver também com a questão do abuso de drogas e também tem a ver com a questão de líderes religiosos, né, que nós tivemos aí recentemente alguns problemas, aliás, vários problemas envolvendo líderes religiosos. E não só o João de Deus, né, nós temos também do outro lado a própria ascensão de um grupo religioso que vem dominando o discurso político do país nos últimos tempos. Isso tudo tem a ver com Netuno em oposição ao Sol, dificultando ver a realidade, fugindo, vamos dizer assim, do mundo concreto e passando por um mundo de delírio, né, de sonhos e delírios. No sentido positivo seria sonhos, né? No sentido negativo seria delírios. Seria um período bom para as artes, mas pelo que a gente tem percebido, parece que o Brasil está tendo dificuldade
de vivenciar esse aspecto canalizando para as artes, né? Nós temos visto nos últimos tempos muita canalização nesse sentido. O que vai acontecer agora para frente, né? A partir de agora, nós teremos uma dissipação, né, nessa energia e nós vamos começar a ter muito a presença da energia de Urano, né, que vai estar mais atuante. Quer dizer, a energia netuniana ainda vai estar bem presente, a gente vai ver isso ao longo do que a gente vai falar dos mapas aqui que nós temos em mão, mas a energia uraniana começa a crescer, né, e começa a fazer um contraponto com essa energia netuniana. Qual é a vantagem da energia uraniana? A energia uraniana, ela começa a te dar maior possibilidade de viver num mundo mais real, né? Apesar que Urano está muito ligado às questões das utopias, ele também tem uma energia, uma forma de manifestação diferente. Ele equivale a você avançar, nem que seja por meio acidental. Então ele tem muito mais a ver não com a energia do obscurantismo e da dificuldade de ver a realidade. O Urano, ele tem uma energia mais de quebrar estruturas, de jogar a gente para frente numa energia assim meio que incontrolável e imprevisível. Então o Brasil daqui para frente começa a presenciar mais fatos imprevisíveis, né? Fatos que vão estremecer as estruturas e vão jogar o coletivo para frente, queira ou não. Se tiver a fim de ir para frente, vai ir na frente de uma maneira menos traumática. Se não quiser ir para frente, vai ser lançado para frente, né? Porque o Urano não admite nada parado, ele joga as coisas, ele quer mudança, ele quer evolução. Então nós vamos começar a partir por esse novo tipo de energia. É uma energia que tem muito a ver com insubordinação, uma energia que tem muito a ver com revolta, né? Não concordar com as coisas. É alguma coisa muito mais elétrica e instantânea, rápida, do que aquela coisa meio mortiça, né? Aquela coisa meio, vamos dizer assim, que dá uma sensação de morbidez e de sonho, vamos dizer assim, de Netuno, né? Aquela coisa meio relacionada à dormência. Então a sociedade vai começar a ter uns choques, né? A partir de então. Isso a gente fala porque a partir de agora o Urano começa a transitar em signos fixos, né? E nós temos, no caso, um pouco mais para frente, né? Um planeta do nosso mapa que vai começar a sofrer isso daí, vai ser primeiro Marte, né? Nós temos aí Marte a 3 graus de Escorpião no mapa do Brasil, então vai ser o primeiro a ser tocado. E depois, bem mais para frente, nós vamos ter a Vênus, mas isso aí já é uma coisa que não está tanto para esse ano, já é bem mais para frente, né? Bom, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter agora, por volta de abril de 2019, a primeira quadratura de Urano a esse Marte. E isso ressalta as possibilidades de revolta e de uso da força, né? Lembrando que o Marte, no mapa do Brasil, ele representa basicamente o poder, o status, né? Então é o planeta que rege o poder no mapa do Brasil. Então, vamos dizer assim, o planeta que rege o status quo está sendo desafiado por Urano. E isso tem muito a ver com possibilidades de revolta, de não concordar com as coisas como elas estão, né? Outra casa que é regida por Marte seria a casa 3, que tem a ver com comércio local, tem a ver com ensino básico. Então nós temos muitas possibilidades agora, já no mês de abril, fortes embates envolvendo a economia local, as comunicações dentro do país, o ensino básico, né, e o status quo. Então nós vamos ter assim forte resistência desses setores com o poder no Brasil. Essa quadratura ela volta a acontecer depois, lá para abril de 2020, né, quando nós vamos ter de novo algo semelhante. Então essa é a primeira energia que a gente tem para estar comentando, né, em termos de trânsito. Nós vamos ter também, justamente com esse Netuno no signo de Peixes, né, ele vai estar fazendo alguns trígonos importantes que pode estar auxiliando o Brasil, né? Então, nos próximos meses,
esse Saturno que está em Capricórnio vai transitar da metade de Capricórnio para frente, vai começar a favorecer, por exemplo, Saturno, né, no mapa do Brasil. O que Saturno ele rege? Ele rege a casa 12, que é uma casa onde as coisas se diluem, é a casa do isolamento, tem a ver com os grupos que são discriminados e tudo mais. Então, talvez nós tenhamos algumas coisas positivas vindo no setor da saúde, né? Alguma coisa nesse sentido que pode estar acontecendo, mesmo dentro dessa situação. Nós temos ainda, né, para os próximos períodos, né, nós estamos agora no momento, nos últimos tempos, tendo esse trígono favorecendo o Sol, e o Sol no caso do Brasil, né, e também no caso do Mercúrio do Brasil, que são notícias assim, bastante positivas, né, porque no caso o Sol do Brasil, ele rege especificamente a oposição. Então, muito provavelmente, os opositores, os amigos e os inimigos declarados do Brasil, isso vai favorecer uma certa possibilidade de diálogo, né? Então, não é, vamos dizer assim, vai dar uma aliviada boa, tá? Então, em termos astrológicos, o que nós temos, assim, basicamente, em termos de trânsito, seria isso daí, né? Agora, o surgimento e fortalecimento dessa energia uraniana, que pode começar a contrapor e favorecer uma visão muito mais de exigência dos grupos de movimentos sociais e sindicais, exigindo e contrapondo as tendências do governo. Então, eu encaro esse como principal desafio em termos de trânsito. Vamos dizer assim, os trânsitos favorecem uma série de situações, né, em termos de lidar com essas questões que eu comentei, né, e especificamente acordos com a oposição, ou tentar pelo menos acordo com a oposição, ou pelo menos a oposição não oferecerá ao status quo, ao país de um modo geral, nenhum problema sério, né, vamos dizer desse jeito, né, pelo menos é o que a gente vê em termos de trânsito. Então, de um modo geral, é isso que a gente tem, né? Basicamente isso. Agora, mudando aqui um pouco a técnica, né? Nós vamos conversar um pouco sobre o retorno solar do Brasil, né? O retorno solar do Brasil, que vai acontecer, temos aqui, né? Mapa do retorno solar, Áries. Deixa eu ver aqui, esse mapa é Isso, então aqui nós temos retorno solar, está aqui. Exatamente. Tá? O retorno solar do Brasil vai acontecer no dia 7 de setembro de 2019, às 8 horas e 30 minutos. É o momento exato em que o Sol do Brasil retorna ao ângulo, aos graus precisos de quando foi declarada a independência do Brasil. Nós temos um retorno solar marcado por um ascendente libriano nos últimos graus de Libra, e isso significa que é um ano onde as negociações e os acordos serão a grande pauta, né? Esse regente de Libra é uma Vênus que está em Virgem. Uma Vênus que está em Virgem, ela não é uma boa Virgem, né? É uma Virgem que está assim bem enfraquecida, tá? Ela está em oposição, essa Vênus está em oposição a Netuno, né? Um Netuno que está na casa, praticamente na cúspide no ângulo exato, né, da casa 6, que significa o operário e o povo. Então, uma dificuldade ainda muito grande de ver a realidade, um certo entorpecimento e um conflito, né, justamente de realidade. Então, essa carta ela vem dizendo que a energia netuniana está presente. Inclusive essa oposição de Netuno-Sol, apesar de ela começar a enfraquecer daqui para frente, ainda ela vai marcar muito período, porque essa oposição ainda está presente nesse mapa de retorno solar. Nós temos como principal setor por onde a Lua está transitando, a Lua é o cotidiano e é onde ela age,
ela está transitando muito pela casa 3, então, que seria justamente o mercado local, o ensino básico, tá? Ela está caminhando para uma conjunção com Saturno, é uma lua enfraquecida, é uma lua que está em Capricórnio, vou até conferir aqui, né, porque isso aqui é muito importante para a gente ver a força dessa lua. Ela está a 0 graus de Capricórnio nesse mapa, então ela acaba de entrar em Capricórnio, é uma lua muito debilitada, né, uma lua em detrimento. Então, vamos dizer assim, é uma dificuldade de agir no cotidiano, então não vai ser um cotidiano muito fácil, né? A lua, ela representa também, quando a gente fala de um país, o povo. Então o povo ainda vai estar numa situação muito frágil, de bastante ruim. Outra coisa que essa lua ela está significando nesse mapa, ela está significando o poder. Então, uma lua em Capricórnio representando o povo enfraquecido e um governo enfraquecido, eu acho que esse mapa de retorno solar, ele indica para o próximo ano de 2019, que a gente, meados agora de setembro de 2019, até começo de 2019, desculpa, de setembro de lá por meados de setembro de 2020, uns 3 meses antes, lá para junho, né? Uma situação onde tanto o povo como o governo não vão estar numa situação nem um pouco confortável. Eu não vejo nesse mapa um governo poderoso sendo representado por um Saturno em Capricórnio, né? Nós temos ainda aqui, né, um aglomerado de planetas na casa 11, significando grande agitação nos assuntos da casa 11. Você tem um Marte em Virgem, que é um Marte bom, você tem um Sol em Virgem, que está em estado de combusto, basicamente com esse Marte e esse Mercúrio, um Mercúrio que é domiciliado e é um bom Mercúrio. Nós podemos até falar o que isso significaria de termos positivos para esse mapa, né? Que é um Mercúrio, apesar de estar combusto, né? E uma Vênus em Virgem, que é vamos dizer assim, o regente do ascendente desse mapa de retorno solar. De novo, nós temos Vênus regendo mais um mapa relativo ao Brasil. É uma Vênus muito debilitada, que rege tanto o ascendente, como ele vai, vamos dizer assim, uma coisa interessante, é que o outro signo que regido por Vênus é Touro. Ele estaria dentro da casa 7 do Brasil, que é a casa dos opositores e dos inimigos. E ele está naquilo que a gente chama de interceptação. Então, para esse mapa, o que é que nós temos? Nós temos assim uma dificuldade muito grande dessa Vênus conseguir lidar com essas negociações. Então, tirando assim agora uma média entre o mapa anterior e esse mapa, eu entendo que nós vamos ter como principal assunto as negociações. Não precisa ser nem um pouco esperto para ligar isso com a questão das reformas, né? Das reformas trabalhistas e da reforma da Previdência e da reforma tributária, né? Como o Mercúrio está interceptado na casa 7, né, com a regência de um Marte em Virgem, eu não consigo ver a oposição conseguindo atuar ou marcar de uma forma firme um contraponto nessas negociações. Então eu acho que mesmo esse governo, que é regido por uma lua em Capricórnio enfraquecido, ele consegue simplesmente passar por cima dessa oposição que não está conseguindo campo de ação. Então nós temos um povo enfraquecido, com um governo enfraquecido, com uma oposição que ela é representada por uma Vênus que também está enfraquecido e mais, né, sem conseguir ter campo de ação. Porque na verdade, quem é que rege a oposição seria o Marte em Virgem. Mas assim, Marte em Virgem em combusto. Um Marte em Virgem não é um Marte ruim, é um Marte que, vamos dizer assim, ele é muito estratégico, econômico na sua energia e muito objetivo na energia que aplica. Mas, então, seria uma oposição nesses termos, né? Só que combusto, quer dizer, perdeu o brilho, ele não consegue atuar, ele não consegue visibilidade. E a gente tem noção disso justamente porque
o touro está interceptado ali, ele não consegue fazer nenhum tipo de domínio sobre nenhum assunto da casa 7, que é o acordo com os inimigos. Então eu entendo que a oposição não consegue barrar as reformas que vêm por aí, né, porque é uma oposição que está desprovida de brilho, né, uma oposição que está desprovida de apoio popular e com uma população enfraquecida, que está tendo dificuldade de se impor perante um governo. Então nós temos uma situação assim, o governo enfraquecido, o povo enfraquecido e uma oposição sem brilho, ou seja, sem respaldo popular. Portanto, eu considero que essas reformas acabam passando, né? A Casa 8 a Casa 8 tem a ver com a questão dos tributos e com previdência e com impostos. Ele é regido por um Mercúrio domiciliado, então ele está forte, porém combusto, quer dizer, tem força, mas está confuso. Então eu vejo assim, ele consegue atuar, consegue realizar, mas aquilo que se faz não tem clareza até que ponto isso é positivo, né? É muito pelo contrário, porque vindo de um Mercúrio combusto, vamos dizer assim, as ideias não existe. O problema de um Mercúrio combusto é que assim, o Sol é o ego, o Mercúrio é a razão. Quando a razão está muito junto com o ego no mapa, significa que não existe muita flexibilidade e capacidade de alcançar diversidades de possibilidades. Então é uma situação onde a mente não consegue ver outras saídas e com isso ele acaba sendo pego justamente pela incapacidade de raciocinar sobre outras hipóteses. Então eu acho que é feita uma reforma, essa reforma ela carece de um diálogo e se observar outras saídas e outras possibilidades. Em resumo, eu não acredito que será uma boa reforma, porém vai acabar agradando alguma parcela significativa aí das pessoas, né? Ou pelo menos de quem tem poder, né? Porque é algo que está vindo de um Mercúrio domiciliado, exaltado, um Mercúrio virginiano. Nós temos uma série de quadraturas, né, que identifica a dificuldade de ver limites. Então nós vamos ter um ano onde as pessoas perderam a noção dos seus limites e o sentido de ilusão ainda bastante presente. Tá? A energia uraniana, nesse momento que eu comentei no outro mapa, ele vai estar favorecendo ao longo do ano, né? E apesar de a gente vai ter já aquela quadratura que a gente comentou em relação a Marte, que pode trazer já em abril alguns problemas sérios de resistência àquilo que o governo pretende fazer e aquilo que ele está almejando. Tá? Então nós temos basicamente isso em termos de retorno solar. Então um ano onde os assuntos vão estar muito voltados às coisas locais, né? Porque a casa 3 é aquilo que é próximo. Então, apesar de todo esse alvoroço que tem sido feito pelo nosso ministro das Relações Exteriores, que ele chega a ser uma figura cômica, tragicômica, né? Ele não é um assunto que está tão evidenciado assim no mapa, né? Certo? Então, eu acredito que não vai ter assim grandes atuações nesse sentido. Ou pelo menos o retorno solar está dizendo assim, o assunto que vai estar mais em evidência seria os assuntos locais, né? As coisas lá em relação à política exterior pode afetar o país, mas não é a pauta central, nem é o que está pesando mais no mapa do retorno solar. É nesses termos, né? Não estamos excluindo as possibilidades, mas seria mais isso. Tá? As limitações estão justamente na casa 3, Plutão bem em cima do ângulo, né, do fundo do céu. Então nós temos essa questão, Plutão em Capricórnio, né, ali, dizendo que as questões relativas à tradição e à família sofrendo, vindo à tona, e todo um questionamento do que serve e não serve para as estruturas familiares. Isso também está presente no mapa. Tá? Eu vou mostrar brevemente o mapa relativo ao retorno solar, que seria esse aqui, né, que nós estamos observando. Tá? Então nós temos aqui o ascendente em Libra, a Lua na casa 3, Plutão,
aqui o aglomerado na casa 11, né? O meio do céu em Câncer. Então, seria esse o mapa do retorno solar do Brasil. Eu, particularmente, eu gosto muito da técnica do retorno solar. Eu acho que ele traz bastante informações interessantes via de regra, né? Bom, agora nós vamos falar brevemente como que está o céu do Brasil no momento do ano novo, do novo ano astrológico, que é o momento em que o Sol ele ingressa em Áries, que ele está a 0 grau de Áries, tá? Então vamos lá, 0 grau de Áries, está aqui. Isso tomando como referência Brasília. Então a gente está olhando um mapa assim bem genérico, mas ao ponto de vista em Brasília. Então seria o ano da nação, equivalente de próximo do fim de março de 2019 até próximo de março de 2020. O retorno solar a Áries, o ano novo astral, acontece no dia 20 de março de 2019. Para o Brasil, ele ocorrerá temos aqui o horário direitinho, em Brasília, horário 19 horas e 15 minutos. Então, nesse, mais ou menos, quer dizer, diferença de alguns segundos, né? Então, o que nós temos? De novo, o ascendente desse mapa, ele é libriano. Então, você tem de novo a regência de Vênus, tá? Que é uma Vênus, ela está em Aquário, então ela é peregrina para esse mapa, então não é uma Vênus tão prejudicada como as anteriores, mas ela está sofrendo uma quadratura por Marte, né? Então aí você tem um conflito bastante grande. O que Vênus está regendo nesse mapa? Esse Vênus está regendo a casa 8, que é a casa dos impostos, que é a casa da previdência social, o dinheiro do outro, né? O dinheiro que é compartilhado dentro de uma sociedade. E ele está, a Vênus ela rege a casa 8, né? Vênus ela é senhora desse Marte. Esse Marte ele rege especificamente os opositores. Então eu vejo um domínio do governo em cima da oposição. Então eu acredito que esse mapa indica realmente que a reforma da Previdência e a reforma tributária consegue passar assim de uma maneira relativamente tranquila. Se falar assim, essa reforma vai ser boa, então essa reforma ela é regida por uma Vênus em Aquário, né? Então, assim, em termos assim, o que é um Vênus em Aquário? Não é algo que astrologicamente não é algo neutro, né? Nem bom nem ruim, né? Agora, tendo em visto que a gente comentou, né? Se a gente for olhar a Lua, que é o significador do povo, uma Lua em Virgem também é uma Lua neutra, né? O significador do povo. Só que ela está na casa 12. A casa 12 é uma casa que sempre significa um isolamento e um certo grau de sofrimento, né? A casa 12 está muito associada com a morte, né? Então, essa Lua em Virgem, ela está regendo no mapa do Ano Novo Astral, no caso, o governo brasileiro, né, que aqui nesse mapa ele não está tão enfraquecido como nos mapas anteriores, mas ele está muito longe de ser uma lua poderosa, porque uma lua em Virgem não é uma lua poderosa. E a lua ela é significador do povo, né? Quem é dona dessa lua? A dona dessa lua é um Mercúrio em Peixes, que é um Mercúrio debilitado. Então, vamos dizer assim, o povo está enfraquecido e eu não consigo ver, vamos dizer assim, como a regência dos assuntos da reforma previdenciária é uma Vênus peregrina, então eu acredito que passa. Se me perguntar se isso é bom para o povo, eu acredito que pelo menos ao longo desse ano não vai ter nenhum fruto positivo para o povo, porque uma lua, mesmo que em Virgem, que rege o povo e rege o seu governo lá na casa 10 em Câncer, uma lua meio que neutra, mas ela está na casa 12, que é uma casa da morte, é uma casa do isolamento, é uma casa de período de introspecção e de reflexão. Então não é assim muito positivo, né?
essa Lua está em posição ao Sol. Então essa é uma outra consideração que tem que fazer esse mapa, né? Que é um outro obstáculo que esse mapa revela. E o que esse Sol ele significa? Significa os movimentos sociais. Então, nós vimos que havia indicação de choques com movimentos sociais nos mapas anteriores, e ele vem se repetindo nos 3 mapas. Então, eu acredito que teremos um ano de bastante conflitos e de interesses dos movimentos sociais com aquilo que o governo está propondo. Então, seria basicamente isso que nós teríamos para falar. De um modo geral, talvez seria interessante falar da economia, né? A economia, para o mapa do ano novo astral, ele é regido por um Marte em Touro. Então, isso não é muito bom, né? Ainda mais porque esse Marte vai estar em quadratura com essa Vênus, né? E que isso dificulta muito os acordos. Então, como que eu entendo esse ano, de um modo geral? Né, fazendo todo o resumo do que foi dito aqui. Ainda existe uma energia netuniana muito forte presente no ar. Né? Nós temos ainda Netuno muito presente, mesmo porque ele ainda está em oposição, mesmo no ano novo astral, a essa Lua que eu comentei. Então, só que a oposição, por si só, ela já facilita ver as coisas, porque a oposição, diferente da quadratura, ela consegue, de certa maneira, ter uma energia que não consegue esconder tanto assim as coisas. Então nós começamos a vivenciar o enfraquecimento desse período de ilusão e de mentiras, um novo período que vem uma energia uraniana tentando jogar a nação para frente, um governo enfraquecido, que é o que eu vejo normalmente nos mapas, um povo enfraquecido, uma oposição enfraquecida, com a passagem de reformas referentes a questão da previdenciária e tributária. São reformas que não beneficiam o povo, apesar de conseguir passar com uma relativa facilidade dentro do Congresso, né? Porém, né, o que a gente acaba percebendo? A gente acaba percebendo que, de um modo geral, vai ser um ano com bastante conflitos, aonde aos poucos a sociedade brasileira começa a ter maior visão da realidade. Então, nós estamos passando justamente por esse período e por essa transição. Quanto a essa energia que tem a ver com a questão de propagação de doenças e epidemias, que eu já comentei em vídeo anterior, ele acaba enfraquecendo, ainda está presente, então nós ainda podemos ter bastante notícia referente à febre amarela, dengue e essas doenças que vêm todas que vêm da água, a questão de escândalos envolvendo líderes religiosos, isso que a gente viu agora com João de Deus pode ser apenas parte do que está por vir ainda, porque essa energia está começando a querer se despedir, mas ela só vai se despedir mesmo depois de 2020, né? Mas ela já está bem enfraquecida. Nós temos uma conjunção entre Saturno e Plutão, que acontece no final de 2019, começo de 2020, e isso não pega diretamente o mapa do Brasil, mas ele vai acabar trazendo alguns eventos muito importantes, principalmente para as pessoas que são de Capricórnio, ou pessoas que têm Sol em Capricórnio, ou têm ascendente em Capricórnio, ou tem alguma configuração muito importante no signo de Capricórnio, nos últimos graus. Os últimos graus que eu falo seria na altura do 23, 24 graus. Vai influenciar de modo pesado, além de Capricórnio, quem tiver coisas nesses graus em Câncer, em Libra e em Áries. Vai favorecer quem tiver planetas no signo de 23, 24 graus, no signo de Virgem e Touro, né? O Brasil ele não tem nenhum posicionamento tão forte no seu mapa de independência nesses graus. Então eu acredito que esse evento do final do ano, final do ano de 2019, começo do ano de 2020, não deve atingir diretamente o Brasil, mas deve estar acontecendo alguma coisa a nível mundial, em nível de vidas pessoais, particulares muito fortes nesse período, e que esse evento de 2019 para 2020, ele começa, ao meu ver, sinalizar
modo mais acentuado a diluição dessa energia capricorniana, né? É como se Capricórnio começasse a dar sinal de que ele vai começar a se enfraquecer, né? Essa coisa conservadora. E a gente vai começar com a energia uraniana. Com a energia taurina. E o Brasil em si está vivendo essa transição dos assuntos netunianos para os assuntos uranianos, ainda com muito forte a presença daquilo que vem de Netuno, que são as ilusões, para vir para um lado um pouco mais revolucionário, contestador e imprevisível de Urano. Bom, então esse seria o que eu tenho para dizer dessas técnicas preditivas e espero que eu tenha conseguido passar algo claro e objetivo. Vou deixar na descrição do link aqui no canal o meu contato pelo Facebook. Se alguém tiver interesse de estar conversando ou estar marcando alguma consulta, então vou deixar por aí. Então um grande abraço, até mais.